Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu. Jesus, o holocausto perfeito. Lemos em Hebreus, capítulo 10 e versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 1 e versículo 1 a 9, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a tua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Hoje, na verdade, poderemos entender muito melhor a respeito do holocausto lendo o livro de Levítico. É importante que você conheça e possa compreender a cada momento o significado desta palavra. A palavra holocausto vem do grego holocauston, de holos, completo, e kaio, eu queimo. O holocausto é um tema frequente e relevante no Antigo Testamento. Por isso, o livro de Levítico inicia com as instruções divinas conferidas a Moisés a respeito dos sacrifícios que seriam oferecidos no tabernáculo. Levítico mostra o tipo de sacrifício e a forma como deveria ser apresentado ao Senhor. O Deus que tudo criou precisava do sangue de animais? Será que precisava? Na verdade, não precisava. Tudo é dele. Contudo, os holocaustos apontavam
para o plano perfeito da salvação que o Pai já havia preparado antes da fundação do mundo. Eles expunham a verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreria em nosso lugar. Seu sacrifício foi perfeito, único e superior a todos os holocaustos já oferecidos. Que você aproveite, meu irmão, escutando esta palavra para juntamente com todos glorificar e exaltar o Senhor e conhecer muito bem a respeito do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, realizado em nosso favor. Apesar da glória e da simbologia do holocausto, os profetas não demoraram a revelar a transitoriedade desse ritual levítico. Eles sabiam que, embora a oferenda fosse eficiente como tipo de um sacrifício melhor e definitivo, não era eficaz em si mesmo para redimir o pecador. Por isso, o holocausto tinha de ser oferecido pela fé, com os olhos postos no Calvário. Conforme veremos cada vez mais nesta palavra, o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar-se, tornou-se o holocausto perfeito para resgatar-nos de nossos pecados, tornando-nos propícios ao Pai. Ele é o holocausto dos holocaustos. Os holocaustos, ele tinha, no Antigo Testamento, tinha o seu próprio sacrifício. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticamente, ele foi praticado desde a queda de Adão. Foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. O termo holocausto provém do vocábulo hebraico olah, que, entre outras coisas, significa ascender ou ir para cima. É uma referência tanto a fumaça da oferta queimada que subia, como a essência dessa mesma oferta que se elevava às narinas do Senhor como cheiro agradável ou suave. O holocausto era o primeiro e mais importante sacrifício do culto divino no Antigo Testamento, consistindo no oferecimento de aves e de animais. A oferenda implicava a queima total da vítima como sacrifício incondicional ao Senhor. Era a oferta que abria as solenidades diárias, sabáticas, mensais e anuais do calendário levítico. A cerimônia era conhecida também como oferta queimada. Simbolicamente, Paulo considerou a atitude dos irmãos filipenses em favor da obra missionária como holocausto de aroma suave. O holocausto tinha os seus objetivos. Havia, por exemplo, 2 objetivos principais do holocausto, que era tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. O holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. O sacrifício representava ainda uma oração dramática
que o adorador, através do sacerdote, endereçava ao Senhor. Todavia, o ritual, para ter validade, tinha de ser oferecido com fé e confiança na intervenção divina. O holocausto tinha a sua tipologia. Os profetas sabiam que os sacrifícios do Antigo Testamento eram transitórios e que uma aliança superior e definitiva já havia sido providenciada por Deus. Davi, por exemplo, estava ciente de que o holocausto apontava para um sacrifício melhor. Mais adiante, voltaremos a entender cada vez melhor, de acordo com a profundidade do Levítico. O holocausto é a oferta principal e mais antiga do Antigo Testamento. Podemos entender melhor ou compreender a origem dos sacrifícios. Em relação à origem dos sacrifícios, existem duas opiniões. Primeira, que eles têm a sua origem nos homens e que Israel apenas reorganizou e adaptou os costumes de outras religiões quando inaugurou seu sistema sacrificial. E dois, que os sacrifícios eram instituídos por Adão e seus descendentes em resposta a uma revelação de Deus. É possível que o primeiro ato sacrificial em Gênesis tenha ocorrido quando Deus vestiu Adão e Eva com peles para cobrir sua nudez. O segundo sacrifício mencionado foi o de Caim, que veio com uma oferta do fruto da terra, isto é, daquilo que havia produzido, expressando sua satisfação e orgulho. Entretanto, seu irmão Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura como forma de expressar a contrição de seu coração, o arrependimento e a necessidade da expiação de seus pecados. Também é possível que a razão do sacrifício de Abel ter sido agradável a Deus, em contraste com sua rejeição ao sacrifício de Caim, tenha sido o fato de Abel ter trazido o que tinha de melhor, enquanto Caim simplesmente obedeceu aos procedimentos estabelecidos. Em Romanos capítulo 1 e versículo 21, Paulo refere-se à revelação e ao conhecimento inicial que os patriarcas tinham a respeito de Deus e explica a apostasia e o pecado dos homens do seguinte modo: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Depois do dilúvio, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Muito tempo antes de Moisés, os patriarcas Abrão, Isaque e Jacó também ofereceram verdadeiros sacrifícios. Um grande avanço na organização e na diferenciação dos sacrifícios ocorreu com a entrega da lei de Moisés no Monte Sinai. Na verdade, para que pudesse ser bem-sucedido, era preciso entender todos os regimentos do Levítico. Holocaustos na história de Israel é bem notório. A oferenda de holocaustos pode ser encontrada nos 3 principais períodos
da história de Israel no Antigo Testamento, na era patriarcal, na era mosaica e na era nacional. No período patriarcal, o sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso, a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada. No período mosaico, após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Quanto ao holocausto, por exemplo, apesar de já ser uma tradição na comunidade hebreia, teria de ser oferecido a seguir segundo critérios e normas bem definidos. Seria exigido, por exemplo, um altar apropriado para as ofertas queimadas, como pode ser visto nas especificações da cerimônia no capítulo 1 a 6 de Levítico. Tudo bem claro para que possamos entender cada vez melhor. Portanto, tudo seria executado de conformidade com as regras estabelecidas pelo próprio Deus. Caso contrário, os israelitas corriam o risco de se enveredar pelas idolatrias egípcias e cananeias. No período nacional também aconteceu a prática do holocausto. Após a conquista de Israel, os holocaustos continuaram a ser oferecidos ao Senhor por vários motivos. Josué celebrou uma importante vitória sobre os cananeus com ofertas queimadas e pacíficas. Gideão, ao ser comissionado pelo Senhor para libertar Israel, adorou-o com igual oferenda. Quando Samuel ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus. A reforma de Ezequias também foi marcada por holocaustos. Após o retorno do auxílio dos judeus, agradecidos a Deus pela restauração de seu culto, também apresentaram-lhe ofertas queimadas ao Senhor. Ao aproximar-se do Senhor com uma oferta queimada, o crente hebreu mostrava, através desse rito, a sua disposição de entregar não somente a vítima ao Senhor, como também a si mesmo. O Salmo 51 revela tal voluntariedade do rei Davi, quando ele disse: se tu quisesse sacrifício de justiça, holocaustos, eu te daria. Agora, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Todos estes holocaustos prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o sacrifício vicário perfeito. Logo, o holocausto faz parte da história de Israel. Israel teve o seu período de sacrifícios por todo o tempo. Por exemplo, sacrifícios regulares deveriam ser realizados pelos sacerdotes do tabernáculo, enquanto estavam no deserto e em Siló, e mais tarde no templo. Eram oferecidos de manhã e à tarde, e cada um deles consistia de um carneiro de um ano como oferta queimada, 1/10 de uma efa de farinha como oferta de manjares, e 1/4 de um hin de vinho como libação. E no sábado, todas as ofertas diárias deveriam ser dobradas.
devemos nos lembrar de que todos os outros sacrifícios para toda a nação de Israel também faziam parte dos sacrifícios diários e não os suplementavam. Na lua nova, as ofertas deveriam ser de 2 bezerros, 1 carneiro, 7 cordeiros, 3 décimas de um efa de farinha para cada bezerro, 2 para o carneiro e 1 para cada cordeiro, mais 1 oferta líquida, libação e 1 cabrito das cabras como oferta pelos pecados. Jesus Cristo é o holocausto perfeito, a fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito. 3 coisas foram necessárias: a encarnação, o sofrimento e finalmente a morte e ressurreição. Quando se trata da encarnação de Cristo, a encarnação de Cristo foi o cumprimento cabal e perfeito da profecia de Davi, que diz: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. O Messias reconhece através do salmista que os holocaustos são ineficazes em si mesmos para remir o pecador. Eis porque ele, o Filho de Deus, apresentou-se como a oferta e o ofertante para resgatar eficazmente a humanidade. Nesta condição, Jesus Cristo foi provado em todas as coisas, exceto no pecado, a fim de mostrar a eficácia de seu maravilhoso, eterno e definitivo sacrifício. O sacrifício de Cristo, assim como a vítima do holocausto era antes de ser queimada, repartida em pedaços, o Senhor Jesus Cristo foi submetido a todos os sofrimentos, angústias e dores. Diz o profeta que o ungido de Deus sabia o que era padecer. O autor da epístola aos Hebreus afirma, por sua vez, que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Jesus Cristo foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-as, apresentou um testemunho fiel e poderoso na terra, nos céus e no próprio inferno. Na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas oferecidas e sacrifícios no livro de Levítico. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. A morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela é o auge do seu sofrimento. Por exemplo, o auge do sofrimento de Jesus Cristo como nosso perfeitíssimo holocausto foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua ressurreição, Jesus plenifica o sacrifício perfeito, para que todos possam receber a sua bênção, que foi como ofertante e oferta. Ele é o holocausto dos holocaustos. Logo, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é o sacrifício perfeito. Na verdade, Cristo é o sacrifício por excelência. Cristo
é a perfeita oferta oferecida a Deus. Foi Ele, o consagrado, que disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Também em João capítulo 17 e versículo 14, na grande oração sacerdotal, ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Na cruz, uma de suas últimas elocuções foi: está consumado. Certamente a salvação estava completa para nós. Jesus foi a primeira oferta de holocausto perfeita trazida perante Deus. Cristo foi a oferta de holocausto. Ele nasceu para que pudéssemos renascer. Ele morreu para que pudéssemos morrer para o pecado e viver nele. Ele ressuscitou para que pudéssemos conhecer o poder de sua ressurreição em nossas vidas. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, nesta palavra, nesta lição, faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo, e se o fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. No entanto, a palavra para nossa edificação é esta: que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.